Graça e paz, povo de Deus, povo santo, povo abençoado, aleluia! Estamos em mais uma manhã de Café com Cristo, mais uma manhã que o Senhor nos deu para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Você que está participando da live pela primeira vez, fique até o final. Deus quer falar contigo, Ele te trouxe nessa live porque Ele quer falar com você. Amém? Seja offline, seja online, assista até o final, porque Deus quer fazer uma obra na tua vida, em nome de Jesus. Você que está entrando pela primeira vez, fica até o final. Você que já está conosco aí todos os dias, 7h30 da manhã, é fiel no Café com Cristo. Olha, vamos marcar aí as pessoas, vamos marcar o máximo de pessoas que nós pudermos. Vamos deixar Deus nos usar poderosamente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. No Café com Cristo, Deus tem falado muito, Deus tem derramado do poder dEle, da glória dEle. Pessoas têm sido fortalecidas, outras têm sido reanimadas. Estou aqui com a Ruth, que vai participar comigo. Nick. Pode. Tá bom. Tá bom. Olha, gente, quem tá aqui comigo na live, a Rutinha. Tá bom? Dá tchau, Rutinha, pra eles. Tá todo mundo? Dá tchau. Pronto. Então, temos o costume de colocar um louvor, uma adoração, para preparar a terra do nosso coração, para dar tempo de nossos irmãos entrarem na live também. E depois vem uma palavra poderosa para o nosso coração. Amém, irmãos? Temos sentido muita presença de Deus nessas manhãs, que tem sido tremenda a manifestação da presença de Deus. Eu não sei vocês em particular, mas a presença de Deus eu sinto Ele aqui poderosamente. Eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje. Amém? Vamos colocar, como o tema hoje é conhecendo a Jesus, prosseguindo em conhecer a Jesus. Então essa música da Aline Barros é muito pertinente para o momento, porque fala sobre revelar, conhecer a Deus, conhecer a glória dele, amém? Vamos lá? Pai, eu vou ficar pela... Não pode. Que unção que a pastora Aline Barros tem, né? Que mulher de Deus, que bênção. Conhecer mais de Deus, saber mais da palavra de Deus. Rutinha quer pregar a palavra hoje, gente. Eu não quero nada. Então deixa o papai pregar. Gente, o tema hoje é conhecendo o Senhor. Amém? E eu tenho certeza, irmãos, conhecendo Jesus, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Assim como Ele falou comigo. Então você que chegou nessa live, fica até o final, porque Deus quer falar contigo, irmãos. Creia, Deus é real e Ele fala conosco. Ele tira toda a perspectiva negativa da nossa vida e começa a trabalhar na nossa vida. Glória a Deus, ao Bispo Joel aí com a gente. Deus abençoe cada vez mais. Gente, olha, vamos lá, vamos ficar até o final, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo. Deus nos tira do óbvio. Sabe, existem algumas pessoas que às vezes falam assim, apóstolo, eu não peço um gabinete com o Senhor, porque às vezes eu já sei o que o Senhor vai falar para mim. Eu falo assim, não, tu nunca sabe o que tu vai falar, porque eu vou falar contigo. O Davi é muito previsível. Você sabe que eu posso chegar ali e dar uma palavra daquilo que você já esperava. Eu já esperava que o apóstolo falar isso, mas Deus é imprevisível. Se você crê que eu sou um homem de Deus e você tem um gabinete comigo, quando eu chego para poder conversar com você, Deus me dá um direcionamento, Deus sopra no meu ouvido, eu te dou uma ideia, eu te dou um direcionamento que, nossa, eu não esperava isso do apóstolo. Por quê? Porque você crê que eu sou um homem de Deus. Então Deus, Ele nos tira da previsibilidade, Deus nos leva além. Então, irmãos, numa manhã como essa, você entra numa live para ouvir, aí tu fala, Ele vai falar sobre assunto tal, e já até imagino mais ou menos, tem uma visão, uma ideia do que Ele vai falar. Não, tu não tem uma ideia, porque Deus é uma fonte inesgotável. Ele pode ministrar o seu coração algo e fazer o seu coração queimar hoje pela palavra dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2. Depois nós vamos ler Provérbios também, capítulo 2. Mas vamos em 1 Coríntios capítulo 2. Que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, pois, o testemunho de Deus,
Não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, se é que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, não crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Gente, isso é tremendo, hein? Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito do mundo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não como palavras de sabedoria humana, mas com as palavras de sabedoria do Espírito, que o Espírito nos ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Eu vou te falar de novo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e nele nada é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, gente. Quando eu leio esse texto fala muito comigo, porque Deus me orientou, entre aspas, pessoalmente, a buscar o conhecimento de Deus em Paulo. Conhecer Jesus é uma busca. Deus disse: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. A Bíblia disse: aquele que me ama, me busca de madrugada e me encontra. Aquele que, sabe, Deus deixa bem evidente que ele não age com parcialidade e não faz acepção de pessoas. Se um jovem quiser conhecer Deus, vai conhecer Deus. Se um homem, eu sou um apóstolo, se eu não buscar o Senhor e não conhecer o Senhor, eu não vou conhecer Ele. O conhecer o Senhor é dado àquele que inclina o seu coração a buscar. Quando o homem entende que Deus é soberano, Ele é Senhor dos céus e da terra, ele se desprende do orgulho, ele se desprende da vaidade, da ganância ou de qualquer outra coisa subjetiva, qualquer outra coisa que possa induzir ele de forma errônea a buscar a Deus. Mas quando ele inclina o coração dele da maneira correta a buscar o Senhor, irmãos, é maravilhoso, porque tu está buscando o Criador dos céus e da terra, tu está conhecendo aquele que é, que era e que há de vir. Hoje eu compreendo um pouco o que passou na mente de Salomão quando ele escreveu Eclesiastes. Ele disse: gente, como eu fui vaidoso com tanta coisa, como eu quis ser maior do que as pessoas, como eu quis ser o mais de tudo, e hoje eu, no ápice da minha velhice e da sabedoria que Deus me deu, eu entendo que isso tudo foi tão fútil. Eu poderia ter me dado mais a relacionamento com as pessoas, eu poderia ter mantido menos distância,
das pessoas, eu poderia ter sido mais humano, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter alimentado mais os pobres, eu poderia ter feito muito mais coisas, eu poderia ter pregado a palavra da sabedoria para as pessoas, para o Nécio, eu poderia ter instruído mais pessoas, eu poderia ter ensinado mais as pessoas sobre Deus, porque agora a minha vida está se escorrendo pelas minhas mãos, e eu sinto que eu fiz muito nesse reino, mas para o reino de Deus, eu acho que eu fiz pouco. Eu não amontoei mais coisas para a eternidade, eu amontoei muitas coisas nessa terra. E aí Salomão foi começando a ter uma mente sábia e seletiva. Ele começou a priorizar, sabe, o que de fato valia a pena ele pensar, o que vale a pena ele conversar. Já começou a cortar caminhos, tinha coisas que já não valeriam a pena para ele, papo que não vale mais a pena para ele, tá entendendo? Então, é essa sabedoria de um homem que buscou tantas coisas e esqueceu por algum momento que o sentido de todas as coisas é buscar o conhecimento de Deus, porque é com Ele que nós vamos viver eternamente. Essa vida é só uma poeira. Mas vamos lá. Um dia, gente, eu usei essa ilustração na igreja. Se o homem quiser conhecer Jesus, ele vai conhecer. Se ele quiser a sabedoria, ele vai adquirir. Olha só essa sabedoria aqui de Salomão. Vamos lá, gente. Fique ligado aí que Deus vai falar contigo, hein? Filho meu, Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Gente, pelo amor de Deus, existe palavra que a gente não precisa nem de pregar, dá até vergonha querer traduzir isso, dá até vergonha querer interpretar, irmãos, porque está óbvio. Se você se inclinar a buscar o Senhor, como você busca a prata, como você busca o ouro, como você busca os tesouros escondidos, você fica garimpando, se com esse mesmo desejo você buscar o Senhor, você encontrará o temor de Deus e logo achará o entendimento. Gente, isso é tremendo. Olha só que tremendo, gente. Um dia Sócrates, quando eu falo Sócrates, eu falo filósofo, não falo o irmão do Raí, não, tá? Que fazia gol de calcanhar, não. Estou falando Sócrates. Amém, irmão? Um dia Sócrates pegou um discípulo dele e ele pegou o discípulo dele que perguntou: Sócrates, o que eu preciso fazer para adquirir sabedoria? E aí ele pegou na frente dos discípulos, tá? Sócrates, irmãos, ele amava tanta sabedoria, lógico, eu não quero fazer apologia a uma filosofia sem Jesus, porque a filosofia sem Jesus é vã filosofia, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Mas Sócrates cria também, tá? Num só Deus. Ele cria que existia só um Criador. Ele não era ateu, não, Sócrates, tá? Para você ter uma ideia, ele era filósofo, mas não era ateu, não. Mas vamos lá, não é de Sócrates que eu quero falar do ensinamento que ele trouxe para o discípulo dele. O discípulo dele perguntou: como que eu faço para adquirir a sabedoria? E aí ele chamou o discípulo na frente e pegou um tonel d'água e pegou a cabeça dele e enfiou dentro de um tonel d'água. E segurou a cabeça do discípulo dentro do tonel d'água. Quando o discípulo já estava se estremecendo, ele levantou o camarada deu uma respirada, só uma meia respirada, ele enfiou a cabeça do cara dentro d'água de novo, e assim ele fez umas 3 ou 4 vezes, só que da última vez, ele segurou a cabeça do discípulo dele lá dentro da água, mas segurou, irmãos, e o cara começou a se debater para estremecer, para morrer já, esticando a perna, e ele segurou o cara. Quando ele soltou o camarada, irmão, estava coxo. Ele: você quer me matar? Então o Sócrates disse para ele: quando você quiser a sabedoria, como você quer a sua própria vida, você vai encontrar. Assim eu digo as coisas de Deus. Quando você quiser conhecer Jesus como você quer a sua própria vida, você vai encontrar, você vai conhecer, você vai ter intimidade profunda com Ele. Ele vai te usar na palavra, Ele vai te usar na intimidade. Se é dom de profecia que você quer, busca Ele, Ele vai te dar o dom de profecia, você vai ouvir a voz dEle, vai ver como que a voz dEle é preciosa. Se é dom de cura que você quer, você vai ter dom. Se você quer ouvir as batidas do coração dEle, ter experiência de arrebatamento, de ir para o céu, e Deus te mostrar o céu, mostrar até a casa que você vai morar,
você pode ter. Não há nada que você não pode ter. Experiências tremendas com Ele, intimidade. Por quê, irmãos? Jesus morreu na cruz do Calvário justamente para isso, para você ter esse nível de relacionamento com Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para abrir, rasgar o véu e você ter direito a entrar na presença de Deus. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ser rico. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você viver 200 anos nessa terra. Jesus não morreu na cruz do Calvário para restaurar teu casamento. Jesus não morreu na cruz do Calvário, nada disso. Jesus morreu na cruz do Calvário para você, para te salvar. Não, Jesus não morreu na cruz do Calvário para te salvar somente. Jesus morreu na cruz do Calvário para te ligar a Deus, para você voltar a ter um relacionamento com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando você tem acesso a Deus e tem um relacionamento com Deus através de Cristo, aí Ele restaura o teu casamento, aí Ele restaura a tua saúde, Ele restaura a tua finança, Ele restaura a tua vida, o teu emocional. Todas as coisas Ele restaura. Não é que Ele despreza essas outras coisas, mas todas essas coisas são secundárias e terciárias para Deus. Ele diz, se você me buscar em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e procurar me conhecer, então é lógico que você tendo um relacionamento com Deus, que criou todas as coisas, que criou o céu, que criou a terra, você vai obter dele benefícios de quem tem um relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra. Você está entendendo? É lógico. O que eu quero dizer com isso, gente? Que nós temos que prosseguir em buscar o Senhor. Que se o homem determinar no coração dele buscar o Senhor, sabe que eu posso afirmar que 95% dos cristãos nunca oraram e perseveraram em oração até ter uma própria experiência com Deus. Eu sei que você tem fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é isso? É maravilhoso. Eu sei que Jesus disse que eu não deveria andar pelo que eu vejo, mas eu deveria andar pela fé. Bem-aventurado aqueles que não veem e creem em mim. Eu sei, isso honra a Deus também. Mas você pode ter uma experiência de uma resposta de uma oração respondida, a experiência de um câncer sendo vomitado na tua frente, uma experiência de um levanta e anda, uma experiência de você ouvir ele falando audivelmente, uma experiência de batismo com o Espírito Santo, uma experiência de visões, uma experiência de arrebatamento, uma experiência para edificar a tua fé. Você poderia buscar, mas a maioria dos crentes não tem e nem se inclina para isso. Porque para ele tá bom. Ele anda na igreja, ele frequenta a igreja, já está melhorando, o casamento dele deu uma melhoradinha, nem melhorou tanto, mas já deu uma melhoradinha, a vida dele financeira deu uma melhoradinha, ele parou de beber, parou de fumar, ele acha que o trabalho de Jesus nessa terra é só tirar a bebida, tirar o cigarro e acalmar o coração do marido e da esposa para não ter contenda. Eu acho que o trabalho de Jesus é só esse. Isso aí, irmãos, até um terapeuta pode fazer em você. Jesus também pode fazer. Mas não é para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, não. Jesus morreu na cruz do Calvário para derramar do poder dele sobre a tua vida, para você avançar no reino, para você ganhar alma, para pregar a palavra, para conhecer ele, para nutrir um relacionamento com ele, para ele ser teu e você ser dele. Por isso o maior chamado de um cristão é andar em relacionamento com Cristo e conhecer ele. Deixa eu contar uma experiência que eu tive aqui. Talvez quem é membro da igreja já ouviu, mas talvez vocês... que estejam pela primeira vez aí na live, e pelo menos pela internet, eu acho que eu nunca contei essa experiência. Eu sempre quis ter uma experiência com Deus que impactasse a minha alma e me fizesse dormir menos e orar mais. Eu sempre quis ter uma experiência com Deus e de ter uma experiência com Ele que me fizesse chorar o tempo todo, toda vez que mencionasse o nome dele. Eu pedi a Deus que eu queria ter uma visão de Jesus sendo crucificado e eu ali no pé da cruz olhando para o olho dele e eu ver, e Deus ali na hora me permitir sentir, não o que Jesus estava sentindo, irmãos, porque ele estava carregando o pecado de toda a humanidade e eu não suportaria, eu iria morrer, na visão eu iria morrer. Mas se eu sentisse um pouco da fagulha daquilo que ele estava sentindo ali, para que a minha prioridade mudasse, para que o meu olhar ao meu irmão mudasse, para que a minha vida, eu conseguisse olhar os meus irmãos pelas lentes de Cristo, para que eu possa olhar para um irmão, por exemplo, tem uma igreja aqui próximo de casa, exemplo,
que a igreja é pequena, o pastor trabalha, não cresce a igreja, os membros parecem que não entendem o propósito. Para eu olhar para esse irmão e ter um olhar de graça para ele, olhar para ele como Jesus olha para ele, conseguir enxergar ele, interceder pelo ministério dele, para o ministério dele crescer tanto quanto o meu está crescendo, sabe? Para que eu possa ser tomado pelo sentimento de fato de Cristo. Esse é meu desejo, esse é o desejo que eu tenho de ter uma experiência tão poderosa assim com Deus. E nessa noite, eu orei e falei, Senhor, eu gostaria de ter essa visão assim, de ver o Senhor sendo crucificado diante de mim. Não é que eu sou sarcástico, que eu quero ver o Senhor, mas o Senhor pode me revelar. O Senhor pode me mostrar o que aconteceu com o seu corpo físico mesmo, com a sua imagem mesmo. Tudo que aconteceu ali, o Senhor é atemporal. Projeta na minha mente a imagem, está registrada no céu. Projeta essa imagem novamente na minha mente, para que eu possa sair dali, Senhor, com uma nova consciência cristã. E eu falei isso para ele e fui dormir. De madrugada eu não tive esse sonho, mas eu tive um sonho com o apóstolo Pedro. Eu vi Pedro. E eu sei, irmãos, eu tenho certeza absoluta que quando eu chegar no céu, Pedro está naquela mesma aparência que eu vi. Ele estava sentado com a roupa igual aquelas de antigamente, vestido. Os olhos dele eram como se fossem dois jabuticaba, mas meio que esbugalhado um pouco, sabe? Aquelas pessoas que tem aquele olhão grandão, que assim, aquela parte branca ressalta bastante. O nariz dele era um nariz bem protuberante, assim, com uma bem árabe, bem com uma aparência de árabe, aquele nariz assim, que fazia aquela curva assim. Só que não era magro, o rosto dele era fofinho, gordinho. O cabelo dele era como se fosse de anjo, assim, aquele cabelinho de anjo. Parece até que foi bem tratado. E era grisalho, só que aqui na frente tinha um manchão branco, né? Aqui caía assim por cima da cabeça, da testa dele. Tinha bastante cabelo, não era calvo, não era nada. E aqui tinha uma mancha branca. E eu, no sonho, eu sabia que era Pedro que estava ali. Eu sabia que era ele. E eu sabia que era a mesma imagem dele, o mesmo corpo dele que ele quando ele esteve andando com Jesus. Eu sei que foi. Deus me revelou isso. Então eu falei, quando eu cheguei, eu olhei para ele e falei, Pedro, fala um pouco sobre o mestre. Eu tenho certeza que ele conversou muitas coisas contigo que não está na Bíblia. Você andou com ele 3 anos e meio, dormindo, acordando com ele. Ele deve ter falado muitas coisas que não estão registradas na Bíblia. Aliás, até conselhos a respeito do seu casamento, a respeito dos seus filhos, João Marcos, e tantos outros situações que ele te aconselhou. Existe muita coisa que não foi revelado na Bíblia, que era algo só para você, que não era para ser revelado para outra pessoa, que não era para ser universalizado. Então, fala comigo um pouco mais, fala comigo. Aí ele ficou olhando para mim, eu falei assim, melhor. Gente, olha só que tremendo. Eu falei, melhor. Vamos fazer o seguinte, Pedro, olha como que Deus, irmãos, na visão que Deus me deu, porque eu sei que foi uma visão. Deus respeita a nossa contemporaneidade. Olha como é que Deus respeita isso. O nosso tempo. A minha mente é de hoje, não é a mesma mente do pessoal da época de Pedro há 2000 anos atrás. Olha como é que Deus ele faz as coisas, né? Ele respeita o nosso limite. Eu falei para ele assim, Pedro, eu vou fazer um congresso lá na igreja, 3 dias, e vou levar você para dar uma palavra lá para o povo. Assim mesmo. Eu falei, eu vou te levar para dar uma palavra lá para o povo 3 dias no congresso, e você vai falar para todo mundo, em vez de falar para mim, fala para a igreja toda, o povo que eu pastoreio, esse povo precisa saber um pouco mais, tu tem muita coisa para ensinar. Aí sabe o que ele falou? Ele falou para mim assim, ensina você, o povo, a conhecer a Jesus. Eu falei, mas Pedro, você andou com Jesus, você conhece ele muito mais do que eu. Então Pedro disse, eu fui apóstolo na minha geração, você é o apóstolo dessa geração. Ensina eles a conhecer a Jesus. E aí, irmãos, eu insisti. Eu falei assim, mas Pedro, calma aí. Pedro, você andou com o Senhor.
Pedro, você conheceu ele, sentou na fogueira com ele, eu falava com ele assim, você conheceu ele intimamente, você dormiu do lado dele. E ele disse, você quer conhecer a Jesus? Eu falei assim, quero, Pedro. Ele disse, pergunta a Paulo. Quando ele falou, pergunta a Paulo, eu olhei para o lado, irmãos, eu vi Paulo. Eu vi Paulo e eu sei que era ele. Irmãos, era a mesma imagem que eu já tinha de Paulo na minha mente. Sem exagero algum. Ele careca aqui atrás. Careca aqui atrás e aqui, ó. Aqui na lateral dele, era branquinho o cabelo, mas só tinha cabelo aqui na lateral. Tem aquelas pessoas que é calvo aqui, e aqui do lado tem cabelo. Baixinho. Na verdade, irmão, Paulo parecia o mestre dos magos. Você lembra da cabelo do dragão? Agora eu sei porque que o bichinho não casou. Olha, ele veio de longe, e quando ele veio de longe, ele não chegou perto de mim. Quando Pedro falou assim, quer conhecer Jesus? Pergunta para Paulo. Quando eu olhei de longe, eu vi Paulo vindo, a imagem dele, eu sei que é Paulo, eu sei que é ele. Ali na visão, Deus me mostrou. Eu sei que era ele. Quando eu olhei de longe assim, uns 15 metros, eu olhei, eu vi o Paulo vindo, eu acordei. Quando eu acordei, irmãos, veio essa passagem de 2 Coríntios, que eu acabei de ler para vocês, na minha mente. E aí eu entendi que Pedro estava querendo dizer, quer conhecer Jesus? Pergunta a Paulo. É como se a gente estivesse dizendo, lê a carta de Paulo. Não é forte, irmão? Aí eu entendi quando eu comecei a ler a carta de Paulo. Eu entendi o que Pedro quis dizer para mim no sonho, o que Jesus revelou através da imagem, usando a imagem de Pedro. Amém, irmão? As pessoas que morreram, elas já estão com Jesus. As pessoas que morreram, elas estão com Jesus, acabou. Elas não vão vir aqui ser mensageiros. Mas Deus permitiu eu ter a imagem de Pedro e falou através de mim, através de Pedro, no sonho, na visão, para poder me mostrar o meu papel nessa terra. E aí eu entendi, logo depois que eu acordei do sonho, que Pedro quis dizer. Ele quis dizer, tu quer conhecer Jesus? Pergunta para Paulo. Por que ele quis dizer isso? Porque Paulo não andou com Jesus igual eu não andei. E Paulo conhecia mais Jesus do que Pedro. Paulo falou sobre a ceia. Paulo falou sobre a administração da ceia, sobre o corpo, discerniu o pão, discerniu o suco de uva. Paulo foi o apóstolo que mais conheceu Jesus sem ter andado com Jesus. Paulo não viu Jesus no corpo. Todas as experiências que Paulo teve com Jesus foi depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Agora eu te pergunto, Paulo, no primeiro século, Paulo não conviveu com Jesus, teve tamanha experiência com Jesus, escreveu 13 livros na Bíblia, ou 14, segundo os teólogos, teve experiências tremendas com Deus. Por que eu, 2000 anos depois, não posso ter o mesmo conhecimento de Deus que Paulo teve? O que Jesus quis me mostrar é o seguinte: o que o homem conhece a Deus não tem nada a ver com temporalidade, não tem nada a ver com físico, tem a ver com a revelação espiritual. Olha o que Deus falou comigo, irmãos, tremendo. Judas sentou na mesa com Jesus, andou com Jesus e não conheceu Jesus igual Paulo conheceu. Pedro andou com Jesus, ceou com Jesus e não conheceu Jesus igual Paulo conheceu. Tanto que quando Jesus morreu, Pedro foi lá para Galileia e voltou a pescar. Jesus teve que sentar e se revelar para ele. O que Deus quis dizer é o seguinte: se você quiser conhecer Deus, até mais do que Paulo, você pode conhecer. É só você buscar Jesus mais do que Paulo buscou. É só você orar. Irmãos, Deus vai lhe dar uma porção de conhecimento. Amado, conhecer Deus é tremendo. Agora olha só que tremendo, gente. Olha só que maravilha. Deus é tão complexo, tão maravilhoso, tão amável, que Ele me permite conhecer Ele e compartilhar minha experiência com você. E Ele permite você compartilhar sua experiência comigo. E isso me faz ter uma visão de Deus de uma ótica diferente. Não interessa quanto mestre você seja da palavra. Não interessa quantos tempos de crente você tem. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que são crentes há 20, 30 anos, não conseguem parar para ouvir um jovem. Ele acha que sabe mais. E aí, por isso ele não para ouvir. O que esse jovem tem para me ensinar? Irmãos,
tem tantos jovens cheios do Espírito Santo de Deus que tem coisas para ensinar, porque ele fala daquilo que lhe é revelado, não somente daquilo que ele sabe. A gente tem que abrir o nosso coração para receber o novo de Deus e ouvir a voz de Deus, porque sempre nós vamos prosseguir em conhecer o Senhor, porque a obra de Deus está em processo de construção em nós. Quem entende isso, amado? Olha só que tremendo, gente. Deus, Ele trabalha na minha vida diferente do que Ele trabalha na sua. Então, eu passei fome, você passou doença, o outro passou desemprego, o outro passou traição amorosa, o outro passou traição de amizade. Cada um teve uma experiência traumática diferente, então cada um teve contato com uma parte de Deus diferente. Então cada um consegue enxergar Deus de uma ótica diferente. Ele mesmo sendo o mesmo Deus, a gente acaba tendo Deus conforme a nossa necessidade. É por isso que Deus, ele se revela com vários nomes. Ele é a sua bandeira, Jeová Nissi, ele é a minha bandeira. Por quê? Quando uma pessoa está sem norte, a pessoa está sem direcionamento, ele precisa de uma bandeira, ele precisa de uma visão para ele seguir. Então eu sou a sua bandeira. Quando a pessoa está precisando de cura, ele precisa do Jeová Rafá, o Deus da cura. Então, se ele hoje está precisando de uma provisão, de uma cesta básica, então ele vai clamar pelo Jeová Jirê, que vai suprir. Se ele está passando uma guerra espiritual, calúnia, difamação e tantas outras coisas, ele vai clamar pelo Jeová Sabaote, que é o Senhor da guerra. Está vendo como que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Mas muitas das vezes nós conhecemos Deus por causa das nossas necessidades. Agora olha só. Um dia pegaram 3 cegos e botaram eles para apalpar um elefante. E perguntaram para eles qual a experiência que eles tiveram. O que é um elefante? O cego que botou a mão na barriga do elefante disse... Perguntaram para ele, como é que é o elefante? O cego disse, o elefante é igual uma parede. Que ele botou a mão na lateral do elefante assim, apalpou, o elefante é igual uma parede. E aí o segundo cego agarrou na tromba do elefante e ficou apalpando a tromba do elefante. Perguntaram para ele, como que é um elefante? E ele respondeu, um elefante é igual uma cobra. Não tem nada diferente de uma cobra. O terceiro agarrou o pé do elefante. E quando ele agarrou a perna do elefante, perguntaram para ele, o que é um elefante? Que parece um elefante? Ele disse, um elefante parece um coqueiro. Não muda nada de um elefante. Agora eu te pergunto, o elefante parece com a cobra? O elefante parece com um coqueiro? O elefante parece com a parede? É claro que não. Ele tem uma parte dele que parece com a cobra, tem uma parte dele que parece... Mas ele é um elefante. Então você tem que ter uma visão geral dele. Então, irmãos, você pode ter uma ideia do que Deus é e nunca conhecer Deus de fato como ele é, porque você só conhece Deus através da tua experiência. Agora, se você conhecer Deus através da vida do teu irmão, do teu outro irmão, você vai tendo um mosaico de Deus e o seu entendimento acerca de Deus. Nossa, uma pessoa da minha família uma vez disse para mim assim, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus batiza com o Espírito Santo, eu só não creio que Deus prospera o homem. Mas por que essa pessoa da minha família disse isso uma vez? Porque ele é crente há mais de 20 anos e a vida toda ele passa luta financeira. Então ele já conseguiu enxergar Deus pelo sofrimento dele, pela experiência negativa que ele teve. Ele acredita que Deus não prospera o homem. Agora, eu conheço pessoas, Deus me prosperou. Então eu conheço um Deus, uma parte de Deus que ele não conhece. Agora eu te garanto que ele já teve respostas de orações que eu nunca tive. E por mais que eu acredito que Deus pode fazer tudo, em algumas áreas da minha vida, eu tenho que treinar a minha fé naquilo. Porque eu já estou incrédulo e eu nem sei que eu estou incrédulo naquilo. Você está entendendo? Mas aquela pessoa, outra pessoa, ela tem mais fé nessa área do que eu. Por quê? Porque ele tem nutrido experiências com Deus nessa área. Então, o Deus não me curou, então isso não significa que ele não cura. Ele é o Jeová Rafá. Deus não tem suprido minha necessidade da maneira que eu gostaria, mas tem assim só o básico. E a abundância não veio sobre a minha vida ainda, não significa que Deus não prospera. Né? Então assim,
Uma pessoa está sem direcionamento, não significa que Deus não coloca um estandarte diante do homem, uma bandeira e guia o homem. Então eu não posso pegar Deus e colocar ele numa caixinha. Por isso eu tenho a palavra de Deus para poder buscar o conhecimento, buscar a sabedoria e ampliar o meu conhecimento acerca de Jesus. Irmãos, o maior segredo para ter uma vida melhor nessa terra e uma vida com Deus é mergulhar na palavra, o jejum, oração e se aplicar ao conhecimento do Senhor. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai desfrutar do benefício de conhecer aquele que é o autor da toda a criação, o Criador dos céus e da terra. Eu não estou falando de um amigo, irmão. Eu não estou falando de um empresário rico. Eu não estou falando de um jogador de futebol que você gosta muito. Eu estou falando de você se aprofundar no conhecimento daquele que tem a chave da vida e da morte nas mãos. Daquele que vai nos levar para o céu e vai nos sustentar eternamente pelo seu poder. Eu estou falando do Deus... Irmãos, entenda, gaste, invista tempo conhecendo a Deus. Ouve o conselho desse pastor aqui. Amém, irmãos? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque, irmãos, tudo que você fizer nessa terra vai ficar nessa terra. Agora, todo conhecimento que você buscar em Deus, além de te fortalecer para permanecer firme com o Senhor, vai te levar a ganhar outras vidas. Quando teus olhos se fecharem nessa terra, você morrer de uma noite para o dia, irmãos, para a gente morrer, a gente está vivo, basta estar vivo. Se você dormir, tiver um pesadelo, tem um probleminha de coração, tu nem sabe, uma artéria entupida, você dorme de madrugada, e aí você tem um pesadelo que você está caindo, um avião está caindo, ou tem um pesadelo que está caindo no prédio, o coração estoura você dormindo, tu morre dormindo, tu só acorda para morrer, porque ninguém dorme dormindo, tu acorda para morrer. Aí todo mundo fala, morreu dormindo. Um pesadelo que você teve, um ataque na tua mente. Perdi um amigo há 2 anos atrás assim, no coração. No mínimo teve um sonho, um pesadelo, e o coração acelerou no sonho e ele morreu. Já tinha problema no coração ele, é claro. Então a nossa vida é um sopro. Agora, com quem eu vou passar a minha vida eternamente? Então eu fico me preocupando com uma coisa, preocupando com B, preocupando se tem dinheiro, se preocupando que não tem. Eu sei que essas coisas nos preocupam de fato. Mas vamos confiar em Deus. Aquele que fez o sol não é mais poderoso para fazer, só abrir uma porta de emprego para você, gente? Aquele que deu o seu próprio filho que se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem e morreu na cruz do Calvário e derramou o último sangue. O que mais Deus faria para poder colocar uma alegria no meu rosto e no teu? A gente tem que ser crente de verdade, irmãos. A gente tem que acreditar no nosso Senhor. A palavra de Deus tem que ser uma verdade para nós, tem que parar de ser história, de historinha com E, é história com H, irmãos, é história de verdade. Tudo que acontece aqui na Bíblia aconteceu, os milagres aconteceram, o mar vermelho se abriu sim, Deus colocou coluna de fogo sim, mandou maná do céu sim, o monte pegou fogo sim, chão fumegou sim. Pedro, ontem eu preguei sobre isso. Pedro entrou na casa de Enés e curou Enés, depois foi na casa de Dorcas e ressuscitou Dorcas, sim. A sombra de Pedro curava, sim, porque Jesus era a sombra dele, a direita dele. E as pessoas, quando pulavam na sombra de Jesus, na sombra de Pedro, caíam em cima dos pés de Jesus, que era o seu guarda à sua direita, porque a sombra do homem não tem poder de curar ninguém. Mas aquele que está à nossa direita, a nossa sombra, esse tem o poder. Irmãos, o que é o teu problema perto do conhecimento de Deus? Busque o conhecimento de Deus e você vai ter milagre. Busque o conhecimento de Jesus, abraça Ele e você vai ter milagre na sua casa, vai ter milagre na sua família, vai ter milagre na sua vida. Teu ministério está para baixo? Busque o Senhor, que o Senhor levanta o teu ministério. Entenda qual o sentido de Deus te dar um ministério, teu ministério fracassar e ficar ali rateando. Jesus morre na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Aí ele te salva. Aí Jesus coloca no teu coração o desejo de pregar o evangelho. Depois ele coloca no teu coração o desejo de cuidar de almas. Para depois a tua célula ficar vazia. Isso é uma incoerência, irmãos. Por que Deus morreria, Jesus morreria na cruz do Calvário para salvar vidas, para agora você estar salvo, querendo pregar ganhar almas para ele, e almas não se convertem, a célula não multiplica. Aí você fala, ué, qual é o propósito? Deus disse, não quero salvar ninguém não. Hoje eu não estou com vontade de salvar ninguém. Isso é uma incoerência, irmão. Isso é falta do conhecimento de Deus. Busca relacionamento com Jesus. Ele vai multiplicar a célula. Ele vai abrir. A igreja vai multiplicar, vai crescer. Porque é o desejo do Senhor ganhar os perdidos.
Os relógios, a conta gota já está caindo. O relógio, a areia já tá no final, só tem uns grãozinhos lá. O tempo está acabando, Jesus está voltando, Ele quer salvar a humanidade. Não vamos perder tempo com coisas que não sejam úteis para o reino eterno, irmão. Temos que trabalhar, levanta cedo, vai trabalhar. Tem que fazer uma faculdade, aplique, dê o teu melhor. Enquanto tem fôlego de vida, escreva o melhor, faça o melhor. Vai tomar um café, faça o melhor café. Quer bater um papo, abrace, viva a vida. Mas, irmãos, priorize o reino de Deus. Priorize as coisas de Deus. Talvez hoje você tem 24 anos, 25 anos, 19 anos, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu nem me sinto tão velho assim, eu estou tomado pelo sentimento de pastor. Mas quando você tiver com seus 60, 70, 80 anos, você vai ver o que é importante e o que não é. Tem coisas que você vai falar assim, isso não vale mais a pena, isso aqui também não vale mais a pena. Esse tipo de amizade não vale mais a pena, esse tipo de conversa não vale mais a pena. Você começa a ser mais seletivo com as suas conversas, ter mais seletivos com as suas atitudes. Sabe por quê? Você entende, olha, irmãos, eu tenho menos tempo de vida do que eu penso. Uma pessoa, irmãos, uma pessoa que tem 50 anos, ela está muito mais próximo da morte do que ela já viveu. Então o homem ele para pensar o seguinte: eu preciso buscar o Senhor. Cada minuto que passa, olha, quando você assiste essa live de manhã comigo aqui, a gente começa às 7h30, a gente termina às 8h30. 1 hora entre devocional e palavra, você está 1 hora mais perto da morte e você não sabe. Você não teve conscientização disso, consciência disso. Você está 1 hora mais perto da sua morte. E amanhã, tu está doido para chegar o amanhã, para poder amanhã ter aquele jogo de futebol, ou aquele churrasco, ou o teu aniversário, ou a tua formatura. Você nem dorme direito, meu Deus, tomara que chegue a semana que vem, tomara que chegue a semana que vem. Calma, semana que vem vai chegar. E quando chegar, tu está 1 semana mais perto da sua morte. Então o que vale a pena nessa terra? Amar, cuidar, pregar a palavra, ganhar dinheiro, alimentar os pobres, a viúva, enviar missionário, ajudar na obra da igreja, dar um presente para a pessoa que você gosta e ver ela abrir o presente diante dos seus olhos e se alegrar, sentir as pessoas, dar um abraço, porque, irmãos, amanhã eu posso não estar mais aqui. Eu quero poder gravar esse Café com Cristo mais 60 anos, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Mas pode ser que amanhã eu nem gravo mais. Tem outra pessoa gravando no meu lugar. Irmãos, eu tenho que buscar o Senhor hoje, porque hoje é o dia que o Senhor me deu. Hoje é o dia que o Senhor me confiou. É só hoje. Eu tenho que me jogar nos braços dele. Amém? Glória a Deus. Não perca tempo com coisas que não sejam úteis. Sai fora de televisão. É coronavírus, aquela variante, irmão, variante, já trocou a variante pela Brasília. A Brasília já saiu, nem existe mais. Agora o Chevette foi embora. Agora é BMW, agora é outro novo. Agora tem negócio de variante, não, irmão. Se o corona da carona não te matou, a variante do corona do cocô do cavalo do bandido vai te matar, irmão. Pelo amor de Deus, se Deus tivesse te matado, te levava logo na primeira leva, vapo, ou na segunda. Pelo amor de Deus, usa máscara, bota álcool em gel aí, né? Protege. Às vezes que eu não devo tentar o Senhor, meu Deus, ser arrogante, mas para de ficar com medo, para de ficar ouvindo essa televisão, só desgraça o dia inteiro, alerta não sei o que lá do inferno, alerta do diabo das 12, alerta não sei o que lá do capeta das 11, aí o cara assiste, fulano matou, o da Atena não sei o que lá, que só dá notícia ruim, veja agora, policial entrou ali, matou não sei o que lá, jovem sequestrado não sei o que lá, coronavírus mata não sei mais o que lá, para, irmão, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor. Vai orar, desliga essa televisão, vai orar, vai ler a Bíblia, vai trazer à sua mente coisa que te traga esperança. Aleluia! Vamos ouvir a Aline Barros cantar novamente? Essa mulher ungida, um dia eu vou trazer ela aqui na nossa igreja para cantar aqui com a gente, hein? Você conheceria muito mais a Deus. Você conheceria muito mais a Deus. Você sairia muito mais focada de casa para buscar um milagre, para receber uma palavra, o coração queimando.
E aí as pessoas chegam no culto distraídas, levanta o tempo todo, vai beber água, vai no banheiro, mexe no celular, porque o fogo de Deus não alcançou a vida delas. Por quê? Porque tem uma vida pífia de oração e de busca ao eterno. E Salomão disse, se você buscar sabedoria, buscar a Deus, como você busca a prata e os ouros escondidos, os tesouros escondidos, você achará o temor de Deus e o conhecimento te alcançará. Amados, Deus abençoe. Amanhã é o último dia da semana do Café com Cristo. Sexta-feira, fechamos a semana. Convide o máximo de amigos aí, ó, para poder participar com a gente. Em nome de Jesus. Já liga para ele cedo e fala assim, fulano, acorda! Acorda, dorminhoco! Dorma, acorda, bora, dorminhoca! Bora ouvir a palavra. Marca aí o máximo de pessoas, porque eles podem ouvir offline também essa palavra e conhecerem a Cristo. Você que ainda não conhece Jesus como Salvador, entrega ele a tua vida nas mãos dele e deixa ele mudar a tua história. E esse final de semana, amanhã, é o último aviso, tá, gente? Amanhã nós temos Encontro com Deus de Homens. Aleluia! Encontro com Deus é o quê, gente? Tremendo, né? Então, ó, vamos lá. Faça a sua inscrição. Homens aí, ó, faça a sua inscrição. Deus quer falar contigo. Deus quer falar. Eu creio que todos... Eu quero profetizar, hein? Profetizei das mulheres e foi tremendo enquanto das mulheres. Várias mulheres contando que tiveram experiências tremendas com Deus. Eu quero profetizar que todos os homens que forem trabalhar no encontro vão ter uma experiência particular com Deus. E todos que passarem vão sair de lá tão impactados que a sua vida será para sempre impactada. Em nome de Jesus, uma vida quebrantada nos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Até amanhã em nome de Jesus.